Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E uma pergunta que eu te faço é: como vai o teu sistema imunológico? Está forte? Você acha que está forte, que não tem algum problema de saúde? Claro que nós precisamos ter sempre o nosso sistema imunológico forte para que não acometa doenças, né, que está sempre rodeando na nossa volta. Mas hoje nós vamos ter um assunto bem legal, falando sobre infectologia, doenças de alto impacto e o esporte e sua influência, né, em doenças que, por vezes, pode ser até uma ajuda dentro disso. E hoje, então, eu trouxe aqui o Dr. Reinaldo Ritzel, infectologista, que é um prazer tê-lo aqui no programa Fala Doctor e falando sobre tudo isso, da tua especialidade e muito mais. Muito obrigado por ter vindo aqui, meu amigo. É sempre uma honra ter amigos aqui da área da saúde, contribuindo com informações de saúde e bem-estar para você que está nos assistindo. É um imenso prazer vir aqui, participar do teu programa, Douglas, e trazer um pouco da minha experiência aí, do que eu já vivi, do que eu faço no meu dia a dia. Então, é um grande prazer estar aqui. Então, como eu falei, do sistema imunológico, e ainda mais nas épocas climáticas de hoje, frio, quente, isso, aquilo, nem sempre a gente tem o nosso sistema imunológico 100%, né? E como tu é da área da infectologia, e falando em parte de infectologia, sempre tem a bactéria, tem o vírus, tem o fungo, tem um monte de coisa, né, relacionado ao nosso organismo. Cada ano aparece uma coisa nova, né? Exatamente. A infectologia é uma especialidade sui generis, assim, das especialidades que eu conheço, talvez seja a mais generalista que tem, né? Haja vista que infecções da ponta da unha até a ponta do cabelo, né? Em todos os órgãos podem ser acometidos por doenças infecciosas. E a gente está saindo de uma pandemia, uma doença viral, que foi uma catástrofe mundial, onde a infectologia atuou bastante, né? Já passamos por várias outras crises, né? Toxoplasmose, a gripe suína, e a infectologia é uma especialidade muito interessante que, na verdade, ela é muito recente no sul do país. Se a gente for pensar assim, a infectologia ela se tornou uma especialidade no sul do país, aqui no Brasil, lá pela década de 80, início da década de 90, com duas situações novas para a época, né? A emergência da AIDS, o HIV, e uma legislação que determinou que os hospitais, inicialmente os hospitais públicos, depois todos os hospitais, constituíssem as CCIs-Hs, né, as Comissões de Controle de Infecções Hospitalares. E só assim a infectologia desceu, né, porque antes disso a infectologia ela se limitava às doenças tropicais, que o sul do país praticamente não as tem, né? A malária, a febre amarela, calazar, né? Leishmaniose visceral e outras várias doenças que são mais características dos climas mais quentes, né? Então, a infectologia se constituiu como especialidade lá pela década de 80. Quando eu entrei na medicina, em 88, nós não tínhamos um infectologista em Santa Maria. Nós tínhamos um projeto de infectologista que era a doutora Jane Margarete Costa, conhecida no nosso meio, né? Foi a primeira infectologista da cidade e ela já era uma clínica geral de mão cheia, trabalhava já como clínica geral em Santa Maria e coube a ela tratar o primeiro e os primeiros casos de HIV na cidade. E coube a ela formar a primeira CCIH da região, que foi constituída no Hospital Universitário de Santa Maria, né? E eu sou o primeiro médico infectologista com formação totalmente na cidade. Toda a minha formação, tanto a graduação quanto a especialização, foi feita em Santa Maria.
né? E eu me orgulho muito disso, tenho muito prazer, adoro a especialidade que faço, né? E em Santa Maria, o infectologista é um generalista, né? Você criou essa cultura, né, da infectologia em Santa Maria, de que o infectologista é um clínico geral, né? Talvez até porque a Jane, que começou a infectologia na cidade, era uma clínica geral, de mão cheia, já trabalhava como clínica geral. E eu, antes de fazer a especialização em infectologia, fiz a especialização em medicina interna, ou clínica médica, clínica geral, e também faço clínica médica no serviço privado, né? Então, aqui em Santa Maria, muita gente que tem dor nas costas procura primeiro o infectologista. Tem dor no corpo, que perdeu um pouco de peso, por qualquer coisa, é muito comum o consultório, né? Tem problema de pele, procura o infectologista. Às vezes até eu fico chateado com os colegas dermatologistas, porque alguns pacientes nos procuram como se a gente fosse o nosso foco de estudo a pele, e na verdade não é. Tratamos de infecções na pele, mas não tratamos de tudo na pele, né? Mas é uma especialidade que não dá espaço para o tédio, né? Haja vista que é uma especialidade muito ampla, né? E a gente tem a oportunidade de conhecer e trabalhar com vários tipos de doença. Em Santa Maria, pelo menos funciona assim. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui em Santa Maria. Santa Maria também tenho muito orgulho de ter vários bons colegas, né, infectologistas, né? A Santa Maria criou isso. Aqui nós temos a formação de novos infectologistas. A maioria dos infectologistas daqui fez totalmente ou parcialmente a sua formação em Santa Maria. E nós somos reconhecidos no estado e até no Brasil como uma boa escola de infectologia. Muito bom, excelente. Bem, tratando dessa questão, né, das partes infecciosas, e muitas vezes a pessoa, por vezes, vê uma ferida no dedo, né, e muitas vezes ele procura realmente um infectologista, mas num primeiro lugar, por vezes, num tratamento de um posto clínico, né, tem o clínico. Agora falaste, né, na questão do clínico geral, né, e que depois do clínico ele vai passar realmente para uma outra especialidade. Mas a infecto, ela está ali, a parte infecciosa. Falando em organismo, numa situação assim, para que se entenda melhor, a defesa, o ataque e a defesa. Como que acontece isso? Para quem não sabe muito bem essa situação, né, que nós temos as nossas células defensoras e tem do outro lado o ataque que vem, né, de algum organismo. Muitas vezes os pacientes chegam no consultório e referem assim: doutor, eu tenho problema de imunidade. Por que tem esse problema de imunidade? Porque eu tenho rinite, seguido eu tenho alergia, e efetivamente isso pode ser um problema da imunidade, mas não necessariamente uma deficiência imunológica, né? Nós temos que entender que sim, a gente vive num mundo cheio de agentes agressores, diariamente, constantemente, a gente está sendo agredido, mas o nosso sistema imune não deixa que isso se transforme numa doença. Ou, se isso se transformar numa doença, o nosso sistema imune controla. Pura e simplesmente o sistema imune consegue controlar a imensa maioria das doenças. E as infecções, em especial, na imensa maioria das vezes, elas têm dois desfechos, né? Dois possíveis desfechos. Ou o paciente cura ou o paciente morre. E a gente sabe que na prática, a imensa maioria das vezes, o nosso organismo é suficientemente capaz de controlar uma doença infecciosa,
né? Na imensa maioria das vezes. Claro que, como a gente ouve falar, o fulano morreu de uma infecção, fulano morreu de uma infecção hospitalar, então isso chama mais a atenção, mas na maioria das vezes o paciente nem chega ao hospital porque o sistema imune foi eficaz, né? Então a gente precisa dar valor ao sistema imunológico que o ser humano normalmente tem. Algumas condições podem fazer com que o sistema imune diminua, tem várias condições, algumas adquiridas, né, algumas intrínsecas da pessoa, né? Tem deficiências imunológicas que são hereditárias, que são intrínsecas, que são uma doença que se estabeleceu, tem doenças imunológicas que foram adquiridas, como o HIV, né? Por exemplo, a diabetes é uma doença que afeta o sistema imunológico, a cirrose, o alcoolismo são condições que afetam o sistema imunológico, né? E tornam o paciente mais susceptível às doenças infecciosas e até aos cânceres, né? Porque o sistema imunológico também controla a emergência de células cancerosas, né? Constantemente as nossas células estão sob influência, sob mutações, e o sistema imunológico vigia isso, e quando detecta que está havendo uma alteração na formação das células, né, ele vai lá e controla aquela neoformação de células lá na base, né, e não deixa com que o paciente tenha um câncer. Então o sistema imunológico também é um agente que controla a emergência de doenças oncológicas, não só doenças infecciosas. Sim. Bom, gente, daqui a pouquinho, no segundo bloco, iremos falar demais sobre a parte imunológica, doenças de impactos e também o esporte, que ele faz uma grande diferença em pessoas que têm algumas doenças que por vezes ele pode ser uma chave, né? Que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Até breve. Então, dando continuidade ao nosso sistema de defesa, né, doutor Reinaldo? O nosso sistema de defesa, ele é um grande soldado, né, de defesa. Verdade. Então, ele está sempre ali, equilibrando, né, tentando fazer com que haja o equilíbrio, né, de defesa do organismo, mas ao mesmo tempo existem situações que, por vezes, vai ter que tomar um remédio, um antibiótico, e que tem pessoas que ainda não sabem que antibiótico é para infecção, o analgésico é para dor e o anti-inflamatório é para inflamação. Porque ele, entre os três, ele pega qualquer um, esse aqui serve. É ou não é? Ah, é verdade, é verdade. E antibiótico não funciona nas doenças virais, né? Isso é um grande problema, assim. E os pacientes, muitas vezes, eles querem uma resposta, eles querem um exame, eles querem um remédio, e muitas vezes, né, a doença é autolimitada, a doença precisa de um analgésico, caso o desconforto da dor esteja importante, precisa de um antitérmico, que é
o analgésico antitérmico, se o paciente está com febre e é desconfortável ter a febre. Mas tratar a doença em si, quem trata é o sistema imunológico, né? Muitas vezes, isso é muito frequente, né? Muitas doenças, a maioria delas, eu diria, basta observação, basta um controle, basta o tratamento sintomático, né? E claro que necessita de uma boa avaliação, né, para se fazer a intervenção necessária, seja com antibiótico, seja com cirurgia, seja com outro tipo de abordagem, né, mais específica para aquela doença, né? Mas a gente precisa valorizar, eu volto a ressaltar, a gente precisa valorizar esse soldado que é o nosso sistema imunológico, né? A gente tem defesa, a gente não precisa viver numa bolha, né? A gente vai ter contato com agentes agressores diariamente, mas o nosso sistema imunológico está lá, né? Quando lá. Pequeno é bom ter um contato com a vitamina S? A vitamina S seria sujeira. Isso é bem verdade, é muito verdade, né? Você sabe assim, ó, que pessoas que nascem em países desenvolvidos, que têm pouco contato com a natureza, que têm crianças que têm pouco contato, elas têm o sistema imunológico, ele, por não ser trabalhado, por não ser testado, por não ser desafiado, ele se torna não ineficaz, ele se torna funcionalmente alterado. Então, pessoas que nasceram e viveram em países desenvolvidos, onde eles vivem em mais no limpo, que não têm condições né, inadequadas de higiene, coisas. Essas pessoas acabam tendo mais doenças alérgicas e outras doenças que são mais prevalentes nesses países, né? Ao passo que pessoas que moram em lugares mais insalubres dificilmente vão ter, por exemplo, a diarreia do viajante. O que é a diarreia do viajante? É aquela diarreia da pessoa que foi para um ambiente onde tem mais insalubridade e o sistema de defesa não está acostumado com aquilo, né? Não treinou para lidar com aqueles agentes ali, né? Então o sistema de defesa precisa ser treinado também, né? Sim, claro, sem dúvida. Claro que a gente não pode se expor a insalubridade, por livre e espontânea vontade, de maneira, né? Aí já vira relaxamento. Aí isso é uma coisa. Eu vou aproveitar agora que muitas pessoas elas não sabem qual a diferença da vacina e do soro, né, do sistema imunológico. Então eu gostaria que tu falasse a respeito da vacina e do soro. O que acontece no organismo, o que acontece com os soldados, né? Vamos usar como exemplo o tétano, né? O tétano é uma doença que inicialmente é infecciosa, né? O Clostridium tetani é uma bactéria que entra no nosso organismo, produz uma toxina que causa o tétano e é uma doença muito grave que mata muita gente, né? Hoje é muito pouco prevalente justamente por causa da vacina. Então, o que é a vacina? A vacina é uma substância que induz o nosso organismo a produzir anticorpos, produzir defesas contra o Clostridium tetani. Então, no momento que a gente tem contato com o Clostridium tetani, o nosso sistema imune já produziu defesa, já tem a defesa previamente estabelecida pela vacina e ele controla a proliferação do Clostridium tetani, que é a bactéria que vai produzir a toxina. Por outro lado, quando um paciente que não foi vacinado tem um acidente de alto risco para infecção por Clostridium tetani, um acidente sujo, um acidente, né, que tem grande chance de ter o Clostridium, o tétano, né, não tem mais nada a fazer, não dá tempo de fazer a vacina e aí o organismo começar a produzir anticorpos, começar a produzir uma defesa que proteja daquela exposição.
Então, se aplica o anticorpo pré-formado, né? Se aplica, que é o soro, né? Então, eu estou usando como exemplo o tétano, mas isso vale para várias outras doenças, né? Às vezes a gente tem que lançar mão do soro. Para algumas doenças existem o soro, os anticorpos pré-formados, né? E para outras não. Então, quando a gente pode lançar mão desses anticorpos pré-formados, a gente lança a mão depois de uma exposição. O Brasil, ele é um dos países que está em primeiro lugar em termos preventivos pelas vacinas e as condições que são dadas desde bebê, correto? Isso é verdade. E o brasileiro, tradicionalmente, ele faz as vacinas que precisa fazer, né? Isso é uma tendência aí, uma tendência que parece que modificando um pouco, né? A gente está sob risco aí de sarampo, apareceu o sarampo de novo, era uma doença que tinha desaparecido, nós estamos sob risco da emergência da poliomielite. Agora na pandemia foi um sufoco, né? As vacinas foram feitas a toque de caixa, muita gente não confiou nas vacinas, então houve, né, o movimento anti-vacina é mundial, mas no Brasil, tradicionalmente, o brasileiro faz as vacinas que precisa fazer, né? Então isso é muito importante. E, né? E também houve um controle, poliomielite, catapora, sarampo, um monte de doenças que se acontece na infância, e com as vacinas se diminuiu muito. A varíola foi uma doença que foi extinta, né? Agora emergiu um subtipo da varíola, que é um subtipo de varíola do macaco, né? Que apareceu aí, mas não é uma doença tão grave quanto a varíola do humano, que nós tínhamos até a década de 50, 60. Eu não conheci varíola, eu fui vacinado contra a varíola na minha infância, mas eu não conheci varíola, né? O sarampo é uma doença que eu tive sarampo, me lembro de ter tido sarampo, mas é uma doença que o Brasil estava livre, né? Estava livre e infelizmente o sarampo voltou. Eu já tive um caso de sarampo que eu atendi no consultório, de uma pessoa que teve contato íntimo com um irmão que veio do Canadá, né? O Canadá é um país de primeiro mundo, mandou um sarampinho aqui para nós. A poliomielite não voltou, né? O Brasil está livre de poliomielite, mas está sob risco, né? Está sob risco de poliomielite, então você precisa fazer a vacina para poliomielite. Aí as pessoas que têm indicação de fazer vacina para poliomielite devem fazer, principalmente as crianças, né? A paralisia infantil é uma doença gravíssima, né? Sequelas importantes, né? Quem da minha idade não conheceu alguém que tinha uma sequela neurológica por uma poliomielite, por uma paralisia infantil, né? Sim. Essa situação de colocar isso, né, em evidência da situação, né, da parte preventiva do Brasil, porque o Brasil ele tem um território muito grande e com uma população muito grande. E de ter criado essa cultura da vacina, isso foi muito importante. Até mesmo porque nós, com toda a logística que a gente tem dentro do Brasil, a gente constitui hoje um dos países que, em primeiro lugar, dentro disso, eu acredito que seja o mais preventivo de todos os países. Sem dúvida. Pode ter, outro pode, mas nós estamos muito bem preparados para isso. E isso vem, né, de um trabalho, governamental, médico, né, dentro da área da saúde, que se constitui até hoje. E dentro da pandemia mesmo, né, que foi algo assim bem fora de uma normalidade, que aconteceu com muita rapidez, mas que o Brasil teve ali, né, com todo o apoio médico, com todo o apoio em cima disso, para que tivesse um controle. E a vacina, toque de caixa, claro, né, de algo que não se conhecia ainda. Não, disso nós temos que ter orgulho. O Brasil, há muitas décadas, é um país que faz as vacinas que precisa ser feito, e a prevenção ocorre, né? Mesmo na pandemia, onde teve várias controvérsias, e nem cabe a mim tomar partido disso,
né? Mesmo na pandemia, o brasileiro fez a vacina. Fez a vacina e, na minha opinião, a ponto de que não precisou criar uma lei que obrigasse as pessoas a se vacinar, porque as pessoas se vacinaram. Elas queriam. Veja bem, assim, ó, quando a gente tem uma doença e a gente tem uma parcela enorme da população imunizada, aquele agente infeccioso, ele acaba circulando menos naquela comunidade, né? Então, se o agente acaba circulando menos, mesmo as pessoas que não se vacinaram, ou porque não quiseram, ou porque não puderam se vacinar, por algum efeito colateral, por algum risco, essas pessoas acabam se beneficiando da vacina do vizinho, porque a circulação do agente infeccioso é menor naquela comunidade. Então, se a gente tem 80%, 90% de uma comunidade vacinada e imunizada, mesmo que a eficácia da vacina individualmente não seja de 100%, o agente infeccioso vai acabar circulando menos e as pessoas vão adquirir menos aquela doença. Menos contaminação. Menos contaminação. É isso aí. O que é esporte na tua vida? Olha, o esporte é algo assim que faz parte da minha vida desde os 4 anos e meio. Eu era um gordinho feliz e muito agitado, né? Certamente hoje eu seria rotulado de hiperativo. E eu fui levado à prática esportiva por esses 2 motivos, eu não tenho dúvida. Meus pais queriam que eu emagrecesse e queriam que eu chegasse em casa cansado, não tenho a menor dúvida disso. E eu me lembro assim, tá na minha memória, assim, a primeira vez que eu entrei lá no SOCEP, ginástica olímpica, meu professor Aloysio Ávila, era um atleta na época, atleta de ginástica olímpica, depois ele veio a ser um famoso professor de educação física, reconhecido internacionalmente. E eu tive os meus primeiros passos no esporte aí, dei cambalhotas, fiz parada de cabeça, saltos, e desde então o esporte se tornou algo, uma paixão na minha vida, né? Uma paixão tão grande que em algum momento da minha vida eu cheguei a confundir as coisas. Eu cheguei a cursar educação física. Eu saí do ensino médio, na época 2º grau, e eu fiz 3 anos do curso de educação física, cheguei a trabalhar como bolsista numa escola de natação, dei aula para crianças, para idosos, ensinei muita gente a nadar, e isso inclusive fez parte aí da melhora da minha autoestima, e aí eu até fui em busca do meu sonho maior, que era a medicina, e hoje eu não tenho dúvidas assim, que eu fiz a escolha certa, a minha natureza era ser médico, mas a paixão continua intacta, né? Eu, logo depois da graduação ali, a gente quando faz o curso de medicina, é um curso que exige muito, e a gente acha que depois de se formar vai folgar um pouquinho, que a gente vai poder organizar melhor a vida. Ledo engano, né? A gente acaba se dedicando muito, então a profissão me roubou um pouco, né, dessa paixão. Eu nunca parei por completo a atividade física, né, mas eu cheguei a ter sobrepeso, eu cheguei a beirar a obesidade. Em alguns momentos eu fiquei mais de 6 meses, 1 ano sem praticar atividade física periódica, né, mas numa determinada época da minha vida, mais precisamente quando eu tinha 45 anos, eu tenho 56, eu coloquei a atividade física como uma prioridade na minha vida. Basicamente, o maior motivo era para melhorar a parte emocional, melhorar estresse, melhorar que a própria profissão me causava, né?
E isso foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida aos 45 anos, né? A retomada como uma prioridade a atividade física. Em função dos compromissos com a profissão, horários difíceis, né? Eu acabei migrando para o esporte individual. E a corrida, que é um fenômeno mundial, se tornou o esporte preferencial. Mas eu pedalo, eu nado, eu faço a minha musculação e me abasteço disso né, há muito tempo, me faz muito bem do ponto de vista pessoal. Essa prática melhora muito a capacidade de trabalho, melhora o humor, melhora a capacidade de subir uma escada e assim por diante, né? E isso tem vários estudos que demonstram que a saúde é diretamente afetada pelas condições de vida, né? Não só a atividade física, a alimentação é muito importante, sono é muito importante, né? E a atividade física, a gente consegue estudar a atividade física, tem vários estudos que demonstram o benefício da atividade física em várias situações. No consultório, é claro, no consultório isso é muito claro, né? Um paciente que chega lá e que tem um nível de atividade física adequado, né? 150 minutos por semana, de atividade física aeróbica, 2 vezes por semana, um pouquinho de força, esse paciente é muito mais fácil de tratar em qualquer coisa, né? O não sedentário fica doente também, né? Não é o fato de que ele faz atividade física que ele não vai ter doença, né? Isso não impede, né? Tem muitas doenças que dependem da hereditariedade, da genética e de outras condições, mas a pessoa, o praticante de atividade física, ele tem desfechos sempre melhores, no geral, do que o sedentário. Isso é verdade. Bem, escutaram a voz do médico falando a respeito de esporte. A gente traz sempre aqui no programa essa parte do esporte, da nutrição, da boa alimentação, do sono regular, que isso ajuda muito, além do mais, a sociabilização, né? Que dentro da qualidade de vida e dentro de uma prosperidade, isso está tudo incluído, né? E, infelizmente, estamos chegando ao final do programa e, como de costume, eu sempre peço para o convidado deixar uma mensagem para esse público que nos assiste. Olha, eu vou puxar a brasa para o meu assado. Então, eu sou um praticante de atividade física, sou um médico, né? E enquanto médico eu sou uma pessoa que tento levar a minha experiência, né, na prática de atividade física para as outras pessoas, né? Estimulo os meus pacientes à prática de atividade física, e isso já vem junto a uma boa alimentação, um bom sono, uma boa qualidade de vida. A vida está aí para se viver da melhor maneira possível, né? Se a gente tem uma grande obrigação com Deus, é tentar ser feliz. E a atividade física, uma boa alimentação, um bom sono, né, faz parte disso tudo aí. Doutor, muito obrigado pela tua presença aqui, né, por estar falando sobre assuntos importantíssimos para nós. Sempre convidado. Muito Espero prazer. Vê-lo daqui a um tempo aqui, falando de outros assuntos relacionados, e quero agradecer imensamente de coração. A você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, tanto aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET, como também nas redes sociais da TV Santa Maria, do Fala Doctor, Instagram, Facebook, no YouTube,
Vocês coloquem lá, Fala Doctor, Dr. Douglas Lopes, e vocês vão ter uma playlist de mais de 100 entrevistas, todas elas fundamentais do modo geral para a saúde de vocês, e que aqui está apenas um interlocutor e do lado um profissional da área da saúde, tendo seu tempo de falar para você e contribuindo contigo para a sua vida, para a sua saúde. Então, um forte abraço, uma boa noite e até a próxima.